Nesse vlog de leitura, iremos ler uma romantasia entre uma deusa e um mortal. Faz parte do mesmo universo que Divinos Rivais. Para todos que já tiveram que abrir mão de alguém que amavam. Eu estou de coração partido pelo nosso protagonista. Isso me passou muito a vibe desta imagem, desta cena. Oi amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhece, eu sou a Tereza e falo sobre livros. Nesse vlog de leitura, iremos ler Reverência Indomável, de Rebecca Ross, uma romantasia que eu estou com altas expectativas. Mas primeiro, vamos enaltecer a beleza dessa edição. Gente, fala sério. Eu espero, sinceramente, que eu ame a história tanto quanto eu amo essa edição. Eu estou apaixonada. Eu não sei se ele vai ser um favorito de 2026. Porém, ele tem grandes chances de se tornar um favorito de 2026. Pequena curiosidade, Reverência Indomável faz parte do mesmo universo que Divinos Rivais. Porém, ele acontece séculos antes de Iris e Roman, que eu sou simplesmente apaixonada. A dedicatória deste querido aqui é para todos que já tiveram que abrir mão de alguém que amavam. Porque eu sinto que essa romantasia de volume único vai me tirar lágrimas. Por isso que eu estou enrolando tanto para começar ele. Como eu falei antes, é um romance que vai acontecer entre uma deusa e um mortal. Eu penso em diversas possibilidades disso dar muito errado, que eu não sofra muito com esse livro, porque, assim, eu nem comecei e eu já estou desejando muito furiosamente que a gente tenha um final feliz. A guerra apenas torna mais brilhante a chama do amor, mais ousada. Ela parece florescer do sangue que você deixa para trás, desbrochar nos lugares mais improváveis, nas fissuras rachadas do mundo, nas sepulturas, na angústia e no medo que você inspira. Eu estava com tanta saudade da escrita dessa mulher. Ela é muito poética e combina muito com fantasia. Eu estou no capítulo 11, na página 107, e me encontro obcecada. É tão mais fácil voltar para um universo onde você conhece. Então aqui citam deuses que a gente conhece em Divinos Rivais, algumas criaturas bem complicadas. Então entender o universo é muito mais simples. Aqui teremos os pontos de vista dos dois protagonistas, então da Matilda e do Vincent, o que eu agradeço a Rebecca. Eles já se conheceram, mas eu prefiro chegar na parte 2
2 do livro para começar a comentar com vocês sobre o que se trata essa história, que muito possivelmente vai ser um 5 estrelas. É o começo do fim, ponderei. Se deuses implacáveis podem amolecer com tamanho amor, estamos todos condenados. Eu cheguei na parte 2, na página 165. E agora, amigos, vamos falar um pouquinho sobre o universo de Reverência Indomável. Bom, o universo aqui é dividido entre 3 reinos: o reino inferior, o reino mortal e o reino celeste. Dentro dos reinos dos deuses, tanto o inferior quanto o celeste, existem subcategorias: a corte inferior, a corte média e a corte alta. O que vai definir a corte que um deus faz parte vai ser as estrelas e os seus horóscopos. E o mesmo vale para as habilidades. No início do livro foi colocada uma seção onde se explica um pouquinho sobre isso e quais são os deuses que fazem parte, desses reinos que eu citei aqui, então eu vou dar alguns exemplos. No reino inferior se encontra o deus da guerra. Já no reino celeste temos o deus da primavera. E um outro fato: quando um deus mata outro deus, ele fica com sua habilidade. Então vou dar um exemplo. Se o deus da primavera matasse a deusa da colheita e da chuva, ele seria o deus da primavera mais da colheita e da chuva. Espero que não tenha ficado confuso. Os deuses, eles são bem reais, eles são tangíveis e eles podem atingir, influenciar o reino mortal de diversas maneiras. Os humanos estimam muito os deuses. Então, claramente, os humanos fazem preces para suas divindades. E como eu li Divinos Rivais, eu sei que o reino mortal, ele tem elementos mágicos, então alguns lugares possuem magias. Eu queria explicar o universo da melhor forma possível, eu espero de coração que não tenha ficado confuso. Essa primeira parte foi dedicada a nos apresentar a história da Matilda, o início da história dela, de uma deusa que nasceu no reino inferior. Ela é filha da deusa Zênia, rainha do inverno, do fogo e da astúcia, e sabemos que Matilda é também filha de um deus do reino celeste. Porém, ele não sabe nem pode saber, porque sua mãe se preocupa muito com a reação dele, porque deuses costumam eliminar suas crias se eles se sentirem ameaçados. Claramente, a Matilda mora unicamente com a sua mãe nesse reino inferior, e ela é muito protetora com a sua filha, e elas convivem com outros deuses. E uma dessas deusas, mais especificamente a deusa Alva dos pesadelos e dos sonhos, vai permitir de bom grado que a nossa pequena protagonista leia pergaminhos dos sonhos. E é lá a primeira vez que a Matilda vai conhecer um garotinho pelo seu pesadelo, e ele se chama Vincent. E obviamente isso tudo tem uma certa ligação que eu ainda não entendi, porque ainda não foi explicado. Bom, nessa primeira parte temos os pontos de vista tanto da Matilda quanto do Vincent, porém são pouquíssimos os capítulos narrados pelo protagonista masculino. Mas assim, só nos últimos capítulos da primeira parte é que de fato temos mais informações sobre ele. A questão é, algo vai acontecer que a Matilda vai ter que sair do reino inferior. Uma outra questão: o Vincent acaba sofrendo algo, ele define como a pior noite da vida dele. Ele chama pela Matilda e ela não responde ele, e ele não sabe claramente que ela não faz mais parte do reino inferior. Então ele pede por ajuda e ela não responde, e isso traz uma mágoa muito grande pra ele. Basicamente é
isso até o momento. Eu vou ler agora uma parte narrada pelo Vicente que partiu um pouco o meu coração, tá? Foi ali, deitado em uma manta de flanela, que morreu o resquício de minha fé. Os deuses não se importavam com o que acontecia conosco. Não respondiam quando chamávamos. Eu inspirei, expirei, sobrevivi à noite traiçoeira. E não voltei a pensar em Matilda, pelo menos por muito tempo. Eu estou de coração partido pelo nosso protagonista, porque de fato foi algo terrível. E assim, gente, existem muitos mistérios sobre a nossa protagonista, sobre as suas habilidades, sobre o que ela vai ser nessa linhagem dos deuses. Existe um mistério muito grande entre a relação da Matilda com o Vicente, do porquê aconteceu, o que vai ocorrer através dessa ligação entre esses dois. E estou muito curiosa para saber o que vai acontecer nessa segunda parte. Eu sinceramente não consigo desenhar suposições do que vai acontecer, sabe? Afirmando novamente, ele ter chamado pela Matilda e ela não ter respondido ele, partiu o coraçãozinho do nosso protagonista. Então ele pensa, isso aqui, eu gritei por você e não tive resposta. Os nossos protagonistas vão entrar em um acordo que eu não vou contar aqui porque não tem na sinopse. E é legal ir descobrindo e ver a reação dos protagonistas, enfim, essa ideia surgindo. A nossa protagonista diz: ele abaixou as mãos, flexionando os dedos ao lado do corpo. Isso me passou muito a vibe desta imagem, desta cena aqui, ok? Foi exatamente essa energia que eu senti no momento em que eu li isso aqui pela primeira vez. Quem conhece Orgulho e Preconceito sabe do que eu estou falando. A Matilda, ela é tanto uma deusa inferior quanto uma deusa celeste. Todos os deuses, independente do lugar de onde ele vive, ele acredita que qualquer tipo de sentimento te torna fraco. Você ser vulnerável é você ser fraco. Você se permitir sentir algo é uma fraqueza que pode causar a sua morte e o seu esquecimento. E os humanos, eles são considerados apenas fantoches. Então a Matilda, ela sempre foi questionada: você prefere ser amada ou temida? E a resposta correta para ela sempre foi temida. Então eu não sei como isso vai funcionar, como ela vai se permitir aceitar, na verdade, esse sentimento por um mortal e principalmente ser amada por esse mortal. Eu vou ler um pensamento da Matilda pra vocês que acontece após um toque físico. Eu não sentia mais frio. As sombras pareciam menos fundas e disformes, e a noite menos comprida e estranha. Os 3 dias por vir pareciam menos temíveis. Aí ela culpa a bebida, né? Ela fala que devia ser o efeito do hidromel. E agora eu quero ler um momento onde o Vicente, o nosso protagonista, ele vai achar um pertence da Matilda. E ele pensa, isso aqui. Aquilo, então, eu podia levar para casa. E foi aí que reconheci. Senti a vasta extensão que nos separava, eu e Matilda. O mundano e o mágico, o mortal e o divino. Não importava a minha intenção de alcançá-la, onde quer que ela estivesse, de esticar minha mão e pegar a dela. Nos tocávamos apenas em momentos fugazes. E poderíamos nos reunir em brevidade espantada, como a lua que cobriu o sol a cada 13 invernos. Um encontro que parecia tão feroz que a terra inteira notava sua sombra. Porém, não éramos feitos para viver unidos, nem por fingimento. Eu estou muito preocupada com os nossos protagonistas. Eu estou com medo de personagens secundários e os danos que eles podem causar no relacionamento desses dois aqui.
sabia que seria aquele o meu destino ao amá-la. Ela era eterna, estava destinada a ir e vir, como o ciclo das estações. E eu era o quê? Um humilde mortal, condenado a envelhecer e morrer, enraizado ao solo, destinado a voltar à terra como pó. Não podia segurá-la, mas o que seguraria o vento. Mas por isso eu a amava. Eu esperaria 1000 anos por você, disse Vincent. Se você me pedisse, eu esperaria até restarem apenas meus ossos no altar. Porém, se você precisar partir de novo, permita-me segui-la, ruiva. Finalizei Reverência Indomável e estou simplesmente apaixonada. Meu primeiro 5 estrelas de 2026. Uma romantasia mitológica, escrita de uma forma tão sensível, poética e bonita. Eu estou simplesmente apaixonada. A gente vai conhecer uma deusa chamada Matilda, que nasce no reino inferior. A Matilda vai acabar se conectando com o nosso protagonista chamado Vincent através dos pergaminhos dos sonhos da deusa dos pesadelos e sonhos. E o contato deles, de início, vai ser realmente através dos sonhos e pesadelos do nosso protagonista. Bom, vai acontecer algo na vida da Matilda que ela vai ter que fugir do reino inferior. E o Vincent, em um momento terrível de sua vida, vai acabar fazendo preces com pedidos de ajuda para Matilda que nunca são respondidos. E como Matilda não está mais no reino inferior, ela não sabe dessas cartas, dessas preces, e isso vai fazer com que o nosso protagonista se feche para as crenças, para os deuses e para Matilda. 13 anos depois, a Matilda, desesperada para entregar uma carta para o Vincent, e dali em diante os dois vão seguir um acordo, que eu não vou dizer aqui porque é engraçado, é uma trope, mas eu não quero dizer aqui pra vocês, porque é bem legal ver isso acontecendo e a sugestão da nossa protagonista. Juntos eles vão enfrentar uma guerra contra deuses e humanos, e é nesse momento que o relacionamento deles vai se construir de uma forma mais madura. Eles eram muito novos quando se conheceram. E assim, é um romance com tantos obstáculos, além da mortalidade do nosso protagonista masculino, que é um humano. Você só vê um fim trágico pros dois. E o livro também carrega um mistério em relação à protagonista. Qual é realmente a força da Matilda? Então é bem interessante descobrir isso com a protagonista. Eu não sei porque eu estou gravando com a Jacket. Considerações. É uma romantasia muito lenta. São 653 páginas, se eu não me engano. Então a gente vai acompanhar o início da vida da nossa protagonista. Demora muito para os protagonistas se encontrarem, para o romance acontecer. Então talvez você tenha um pouquinho de dificuldade para engatar no livro, com o início dele, se você não está acostumada com romantasias mais lentas. Então, destacando novamente para vocês, é uma romantasia bem lenta. E como eu amo slow burn, eu não me incomodei com isso. Isso só me animou mais ainda para eu continuar lendo e ver logo o encontro desses dois. Então a gente tem muitas informações sobre os deuses, como funciona o reino desses deuses, então é bem interessante. O crescimento da protagonista, o amadurecimento dela. A Rebecca também vai trabalhar um pouquinho sobre o individual do nosso protagonista. Obviamente o desenvolvimento das intrigas, claro, o romance. Como eu sou apaixonada por Divinos Rivais, eu amei, de verdade, me aprofundar mais nesse universo. Aqui temos o início de tudo aos acontecimentos de Divinos Rivais, e é tão interessante ver, de verdade. A gente vai descobrir também como as máquinas de escrever foram feitas. A única coisa que me deixou chateada foi que eu queria um epílogo específico dos nossos protagonistas, e infelizmente a gente não ganhou isso aqui. O único ponto negativo que eu aponto pra essa edição é a gramatura das folhas. Elas são bem finas, bem frágeis, então é bem fácil de rasgar. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Mas como eu falei, foi incrível, foi mágica essa experiência. Essa leitura foi perfeita em todos os sentidos pra mim. Eu me conectei com o universo inteiro. Eu me apaixonei, eu me apeguei muito aos protagonistas. É o tipo de romantasia perfeita pra mim. Eu queria dar um adendo aqui sobre as cenas hot. Em Divinos Rivais, a única cena que a gente tem, ela é bem velada. Porém aqui não. Aqui a gente tem descrições bem mais maduras, com aquela pegada mais poética, mas ainda assim temos. Elas são bem sugestivas, tá bom? Elas são um pouquinho mais diretas. Então aqui a gente tem uma romantasia um pouco mais madura. Mas como eu falei, favoritado, eu me apaixonei por isso aqui. 5 estrelas. Finalmente 5 estrelas em 2026. Bom, amigos, esse foi o vídeo. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, que de alguma forma tenha incentivado vocês a lerem mais um pouquinho. Um beijo e até o próximo vídeo.